Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida: 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação envolvendo São Paulo e Pochettino? A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? E o São Paulo admite estar em negociações para a contratação de um zagueiro argentino que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Ajax. Eu me refiro a Gaston Ávila, que chegaria ao Morumbi por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A ideia do São Paulo é usar o mesmo expediente adotado pelo Fortaleza quando da contratação do atleta junto ao clube holandês. Como o Fortaleza caiu para a segunda divisão, está completamente descartada a opção de compra prevista nesse contrato de empréstimo, que era de 6 milhões de dólares. O Ávila, enquanto atleta do Fortaleza, tinha direito a um salário de 720 mil mensais. Metade dessa grana paga pelo Fortaleza, a outra metade paga pelo Ajax. São Paulo já fez a primeira proposta, repetindo o mesmo expediente. Se o Ajax não concordar com o empréstimo gratuito, pagando metade dos salários, o São Paulo se compromete a assumir 100% dos vencimentos do jogador para ter o Gaston Ávila até dezembro de 2026. Já havia contado para vocês que Doria, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, foi oferecido, mas descartado por causa da idade. Gemes, atleta que pertence ao Mirassol, também acabou sendo descartado por conta da alta pedida do Mirassol, que quer 31 milhões de reais. Com o Gaston Ávila, o São Paulo teria a oportunidade de trazer um zagueiro a custo zero, ainda que por empréstimo, até dezembro de 2026. O jogador é revelado no Boca Juniors, com passagem por Rosário Central, Royal Antwerp, até ser comprado pelo Ajax por 12 milhões e meio de euros. Para completar, registrar que Luiz Gustavo se tornou, nessa quarta-feira, a quarta saída definitiva do São Paulo para 2026. Rigoni, Dineno e o goleiro Leandro já haviam sido avisados que estavam fora dos planos. O mesmo aconteceu nessa quarta com o Luiz Gustavo, que tinha o salário de 700 mil por mês. Não conseguiu jogar muito bem, até porque teve um tromboembolismo pulmonar e ele se queimou de vez no São Paulo depois de críticas pesadas à diretoria após a derrota por 6-0 para o Fluminense. O fato de ter 38 anos de idade também pesou. O tricolor pretende ter um elenco bem mais jovem no próximo ano. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo, e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024,
a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O São Paulo está atrás de mais estrangeiros, já está cheio no elenco, alguns vão sair. Esse é um ponto super importante, né? A gente tem um limite de 9 estrangeiros por time. Vamos conferir, o São Paulo tinha 9, se eu não me engano, quer ver? Ó? Esse pode ser até um indício, né? Você traz o Gaston Ávila, você vai precisar liberar jogador estrangeiro, né? Quer ver? Vamos lá. Estou abrindo aqui. São Paulo tem hoje como estrangeiros Alan Franco, Cédric Soares, Ferrarese, Enzo Dias, Arboleda, Bobadilha. Quem mais? O Rigoni foi embora. Tapia, Dineno foi embora e Caleri. Como o Dineno e o Rigoni foram embora, o São Paulo conseguiu se livrar de 2, mas tem 8 de 9 possíveis. Trouxer o Gaston Ávila e você já bate a meta. Aí você passa a ter restrição de utilização de atletas, né? Enfim. Roberto Dino Pereira. Salve, Nicola. O São Paulo só quer jogadores livres do mercado, ou seja, vai continuar contratando refugos e semi-aposentados. Os semi-aposentados não. Nem dá para chamar de semi-aposentado, mas o Dória, 31 anos de idade, foi oferecido e o São Paulo descartou porque considerava ele velho, 31 anos de idade, tá bom? Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu o São Paulo em 2015, emprestado pelo Marsella, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois, ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o Tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.